Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast onde a gente investiga qual é a origem de ideias que estão impactando a vida de pessoas, e nesse caso de bichos, né? E como é que essas ideias estão sendo executadas ao longo do tempo. Então, para conversar com a gente hoje aqui, a gente tem a Júlia Sex. A Júlia, há algum tempo atrás, tinha uma dor, que era exatamente como ela podia tratar melhor os animais dela, que é a grande paixão da vida dela. E aí, em função dessa dor, ela acabou tendo uma iniciativa que agora está trazendo muita coisa bacana para todos aqueles que estão envolvidos, inclusive todos os animais. Então, Júlia, baita prazer estar com você aqui hoje. Obrigado pelo papo. Tá? E eu queria começar contando um pouquinho da tua origem, né? Que você vem desse pé na lama mesmo, né? Da poeira, da areia, do Pé bicho. descalço. Pé descalço, É mais do isso. que na lama, né? É isso. Conta um pouquinho pra gente de onde você veio, como é que é, até a gente chegar nessa iniciativa que você está desenvolvendo hoje, que a gente vai estar falando mais a fundo aqui. Claro, primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui, ouvir outros episódios e as pessoas que sentaram nessa cadeira falaram de coisas muito interessantes, então espero que eu consiga aí acompanhá-las e é um É, prazer mesmo estar batendo esse papo com você. legal. Nasci em Brasília, Uhum. 89, meus pais são do interior de São Paulo, meus bisavós são italianos, então a gente tem uma cultura na família, uma família humilde, mas de uma cultura do sítio. Uma cultura do pé descalço, do pé sujo, do jardim que você tem um porco, uma galinha, um boi, uma vaca. Então, desde muito nova, eu tive muito contato com bicho. E minha avó teve sempre um viés ali de um animal ser um animal sagrado, sabe? Então, não era um animal sagrado no sentido de ser intocável, mas no sentido de você precisa cuidar, porque ele faz parte da sua cadeia de E subsistência. isso aonde, Júlia? Em Brasília mesmo? Interior de São Paulo, em Aonde? Andeara, Em uma Andeara. cidade de 8 mil habitantes. Meus pais são nascidos e criados lá, e nesse sítio dos meus avós, eles tiveram esse primeiro contato aí com os bichos. E a tua avó já tinha essa adoração, então, por animais, é isso que você Eu está acho que falando? mais do que uma adoração era um respeito. A partir do momento que ele vai ser seu alimento e é a sua subsistência, porque famílias do sítio, né, você conta com o que você planta, o que você cria para você se alimentar e alimentar seus filhos. Então você tinha que cuidar bem daquele animal para ele se tornar um bom alimento e você aproveitar ele por inteiro. Então é diferente de você ir no mercado e comprar um peito de frango. Você está falando de um animal que tem uma série de produtos e subprodutos que vão te alimentar depois. E você cresceu no meio dessa economia, vamos dizer assim, de que era quase mão para boca mesmo, né? Sim, no período das férias. Isso que eu acho que foi muito legal na minha criação, porque no dia a dia eu estava em Brasília, estudando normal como uma criança, mas nas férias sempre ia para o interior e passava ali os 30 dias, os 60 dias em contato direto com a natureza. Então acho que eu tinha aquela visão da cidade, mas ao mesmo tempo essa visão do campo sempre veio junto. E aí você foi crescendo lá e tendo um pouquinho esse contato. E aí o que foi acontecendo ao longo do tempo? Fui crescendo super apaixonada por bichos sempre. Minha mãe traz até uma questão que ela em algum momento cogitou eu ter algum nível de autismo, porque eu não queria estar com as pessoas, eu estava sempre com os bichos, então ela se preocupava muito com isso, a minha não interação social e minha grande interação com os animais. Então isso foi meu e a gente foi crescendo e aí faculdade, mudei para São Paulo, de Brasília vir para São Paulo e aí, poxa, selva de pedras, muitas pessoas. Fiz a minha primeira formação em arquitetura e urbanismo, que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, mas ao mesmo tempo meu pai é engenheiro, minha mãe é psicóloga, então acho que foi uma mistura, sabe? Toda essa a minha criação foi trazendo bases diferentes para hoje a gente estar aqui tendo essa conversa. Fala um pouco desse projeto que você estava falando dessa pecuária sustentável que você estava. Perfeito, um projeto familiar que surgiu aí há 14 anos, mais ou menos, uma iniciativa da minha irmã com meu pai, onde eu entrei para ajudá-los aqui em São Paulo, principalmente na parte comercial, barra fazenda. Então eu fazia aquela ponte do elo fazenda-cidade, seja com cliente, seja com fornecedor. Então é um projeto que existe, ele é super legal, super Como saudável, chama? Bife Passion. Bife Passion. Bife Passion, e tá aqui em São Paulo. E depois ali de 12 anos à frente da empresa, que tem o meu coração e continuo Só uma acompanhando. coisa, o Bife Passion ela produz e vende carne in natura, é isso? Projeto verticalizado, a gente tem todas as matrizes nas fazendas, então a gente insemina, cuida desse bezerro, engorda, faz a desossa, entrega para o cliente, faz o pós-venda. Então é um projeto verticalizado de carne in natura que entrega tanto para restaurante quanto para consumidor final via loja. Que legal. E é muito em cima
da criação, do cuidado com o animal e coisa e tal, além da Muito. qualidade. Sempre o bem-estar animal em primeiro lugar, e aí hoje já é mais do que provado que a qualidade está diretamente ligada com o bem-estar animal. Sim. E até um ponto que puxa para 374, que é a nutrição desse boi, tem a ver com a carne que ele produz. Só ainda no bife passion, como é a nutrição do que vocês fazem lá? Perfeito. Hoje a gente tem uma equipe muito legal, que é a Nutron, que é um braço da Cargill, Aham. que faz todo o equilíbrio do que esse animal precisa para produzir a qualidade de carne que a gente busca. Aham. Então, é uma alimentação que é produzida na própria fazenda. Então, a gente tem uma fábrica de ração dentro da fazenda, onde tudo é feito através de alta tecnologia para que eles recebam realmente o balanceado para produzir o objetivo final, que é uma carne de qualidade. Ô, Júlia, e aí você estava lá e de repente você começou a ver tudo isso e você começou a sentir uma necessidade de dar esse mesmo padrão de tratamento para outros animais além do Perfeito, ou boi, é isso? até mais, assim, porque minha ligação com ele sempre foi além dessa questão do plano alimentar, né, do Uhum. ser humano, assim, sempre foi uma questão mesmo de, acho que de alma, de vida, de, não sei, acho que vem de outros níveis. Uhum. E com os meus bichos, sempre cuidei muito, sempre tive muito próxima a eles, e eu percebia que no final da vida, principalmente dos cães, eles acabavam envelhecendo de uma forma que não era legal. Então você tinha 2/3 de vida ali saudáveis e o terço final com tumores, com o rim que não está funcionando direito, com um alto nível de inflamação, independente da melhor vacina, do melhor veterinário, se ele estava tomando um vermífugo ou não, a qualidade de vida no final não era algo que Isso, eu, isso que eu a gostava. tua observação com os animais que você tinha, com os Com teus os animais bichos. que eu tinha, com os meus bichos. Sempre tive muitos, porque como tinha essa questão do sítio, de fazenda, a gente tinha os de dentro de casa, mas tinha também de fora. Então, durante a minha vida passaram-se muitos bichos. Que legal. E agora me conta uma coisa. Você, nessa observação, você começou a ver isso e levava para veterinário. Perfeito, levava para veterinário, olha, tá acontecendo isso, só que os veterinários, eles não tinham a resposta. E aí depois eu fui entender que a faculdade de veterinária Brasil/Mundo, ela não explica, ela não entra no nível de nutrição que acho que seria interessante, no sentido de você tem 5 anos para estudar todos os animais. Então você está falando de animais silvestres, você está falando de gado de corte, você está falando de cães de companhia, você está falando de gato, de aves, de peixes. Não tem como eles entrarem tão a fundo em todos eles. Então eles saem de lá com conhecimento ainda pequeno na área de nutrição. Então eu levava essa questão para eles e eu não tinha resposta. Uhum. Não aqui. E aí eu comecei a pesquisar o que poderia ser esse caminho. É interessante, né? Porque a gente tem um chinês que eu conheci há um tempo atrás, que se formou em USC na Califórnia, e ele é um cara que hoje tem uma clínica no Canadá que ele consegue reverter quase 70% dos casos de diabetes, enfim, é um cara, um negócio legal, só com nutrição. E o que ele fala, ele é médico formado, Legal. e ele fala uma coisa que na faculdade de medicina, e talvez seja assim também na de veterinária, as pessoas aprendem a tratar a doença. Então, a partir Perfeito. do momento que o cara ou a mulher, enfim, quem quer que seja, ou o bicho, chega lá, é para tratar a doença e não para Perfeito. tratar a saúde. E como que você trata a saúde? A saúde você trata de uma outra forma que é exatamente isso que você está falando, A né? gente está falando do preventivo, né? Você está falando de tratar a saúde. Eu quero que E ele não esteja do corretivo. saudável e Perfeito. não tratar especificamente quanto a doença. Uma coisa que esse cara falava, que era uma coisa interessante também, ele falava o seguinte, ele falava, poxa, o que eu aprendi na faculdade é que remédio que eu dou para cada tipo de doença, Perfeito. E aí a gente entra num né? ponto que ainda a faculdade, vamos colocar de medicina humana, são ali 6, 10 anos estudando sobre o ser humano. A gente É, está falando da medicina veterinária, 5 anos estudando todo todos os mundo, né? bichos. Todos os Então não bichos. tem como, humanamente, você sair de lá com conhecimento profundo em nada. Então, a partir do momento que você sai, você vai escolher a sua área e se aprofundar, E né? aí você, através dessa necessidade de cuidar melhor dos teus animais, começou a fuçar Perfeito. muito além da veterinária. Sempre fui curiosa e busquei o que ali fazia Ah, sentido naquele olha, momento. olha que Então, interessante, né? De novo, essa coisa da curiosidade, né? muito. Que é a mãe de todo conhecimento, A né? mãe de todo Todas conhecimento. as pessoas, sem exceção, que a gente conversou aqui até agora, a iniciativa surgiu de algum tipo de curiosidade em relação a alguma coisa que ele começou a internalizar, a fazer, e aí tomou algum tipo de iniciativa em relação a Provavelmente isso. faltou resposta, você não achou a resposta que você Exato. queria e você vai ter que buscá-la, né? Que foi o que você fez. Que foi o que eu fiz. E aí? E aí eu comecei a buscar, principalmente fora do Brasil, aqui eu não tinha ainda
achado nenhuma referência. Uhum. Achei algumas, depois aqui no Brasil, achei uma veterinária que chama doutora Silvia, que até hoje ela é uma querida, e ela tem uma página que chama Cachorro Verde. E lá, já naquela época, 2016 para 2017, falava sobre alimentação natural. E aí eu falei, pera, se o meu boi, a carne que ele produz tem a ver com o que ele come num ciclo de 24, 36 meses, imagina a saúde do meu cachorro com o que ele come numa questão de 10 anos, 12 anos, 13 anos. Faz todo sentido o que ela está falando. Vou querer isso pro meu cachorro também, para os meus. E aí eu comecei a fazer a própria comida dos meus cachorros. Fiz um curso dela, 2, 3 cursos naquele momento, aprendi um pouco mais sobre o que era, porque eu não tinha ideia, mas basicamente era voltar ao natural. Era aquilo, era o comer saudável, era ter os ingredientes na comida do meu cachorro que eu reconheço como ingrediente, que minha avó reconheceria como comida. Então não era nada difícil, era basicamente voltar um passo, porque se a gente parar para pensar, há 50 anos, ou até antes disso, o natural era dar comida para os cachorros. A ração veio depois, o industrial veio depois. E aí quando a ração veio, dar comida é errado. Dar comida é errado, você não pode dar comida, mas espera. A gente está falando aqui, vamos pensar assim, a domesticação do lobo tem indícios aí de fósseis de 30 mil anos atrás. Mais preciso, 14 mil anos já ao lado de seres humanos. A ração existiu, a primeira ração, em 1950. Estados Unidos, após Segunda Guerra Mundial, 1940, acabou a oferta de produto fresco, enlatado, guerra. Precisa alimentar esses cachorros. Já existia uma ideia de 1860, se eu não me engano, na Inglaterra, James, se eu não me engano o nome dele, que fazia biscoitos de sangue animal com farinha para os cães. 1950, Estados Unidos, ração. 1970, expandiu a indústria. Chega no Brasil, se eu não me engano, 1973, primeira ração seca vendida no Brasil. A gente está falando de 50 anos. Então a gente está falando de um animal de 30 mil anos de domesticação, onde nos últimos 50 a gente acabou forçando ele a se alimentar De uma forma diferente. de uma forma diferente. É uma forma que não é saudável, é uma forma que ele não foi biologicamente criado para se alimentar. O lobo na natureza se alimenta de outros animais. A gente está falando de proteína, e proteína com uma alta carga de bactérias. Parte da microbiota dele, sabe? Então, e aí, de repente, você fala, não, você não se alimenta mais disso, e você se alimenta desse alimento seco, que a boa parte é farinha. Porque para você extrusar e deixar naquele formato da ração, você tem que ter grãos. Você vai ter trigo, você vai ter arroz, você vai ter soja, você vai ter, enfim, infinidade, onde a necessidade biológica dele é zero. E aí eu estou entregando para ele um alimento que é prático e legal, precisamos, Segunda Guerra, acabou o alimento fresco, que ele tolera, mas que a longo prazo na vida dele... Vai ser um dos cavaleiros do apocalipse que vai trazer uma das... qualquer coisas que eles vão ter ao longo da vida, como acontece hoje com os humanos também, né? Perfeito. Se você olhar a indústria do ser humano, não é tão diferente. A A diferença é você, Geraldo, pode escolher o que você come. desde que eu tenha essa consciência. Né? Isso, não, você pode escolher, você pode não ter a consciência, mas o poder de decisão dos humanos, normalmente, Sim. se você é maior de idade, ou sei lá, Sim. já tem uma idade, do cachorro, ele só vai comer o que você entregar para ele. É verdade. Agora, tem uma coisa interessante também, que a indústria cria muita desinformação para poder se vender. Então, Também. você vê, por exemplo, como a indústria do açúcar demonizou a gordura ao longo desses últimos tempos todos e coisa e tal. Super. Então, você começa a pegar alguma coisa e a própria indústria de ração falou durante muito tempo, você tem que dar só ração. Só ração. Não pode dar manada pro cachorro, né? E aí, o que acontece? Veterinários, congressos, quem são os maiores patrocinadores? Lógico, A indústria. lógico. Então, os veterinários saem da faculdade oferecendo o quê? Cara, o que eles viram ali. O que eles viram ali. E aqueles estudos todos controlados, e falando, e o cachorro e tal. E o que você começa a ver no médio e longo prazo, durante uma vida de, sei lá, Perfeito. 10, 12, 14, 15 anos vive um cachorro, mais ou menos em média? Nem isso hoje. Hoje a média Brasil são 10 anos. 10 anos. 10 anos, atual, já foi maior, hoje é um pouco menor, e ainda assim, hoje você tem um tratamento veterinário muito melhor, você consegue diagnosticar. Só que você faz o diagnóstico para tratar, você não evita. Tratar a doença. Tratar doença. E aí, Júlia, daí você separou isso aí e falou, puxa vida, vou começar a cuidar melhor dos meus cachorros e voltar para uma alimentação mais natural. Perfeito, vou fazer isso, 2018. Algumas amigas chegaram para mim e falaram, eu também quero. E eu falei,
poxa, eu não consigo porque tô na empresa da família, tô na Bife Passion, não tenho tempo para executar isso aqui hoje. Mas entendi que não seria uma dor só minha, que quando a gente fala do empreendedorismo, a gente entende sobre solucionar dores de outras pessoas. Aquela dor não era minha. E aquela dor era um nível de consciência que ali eu tinha, mas eu tinha certeza que ia se expandir. Não era só meu. Tá bom, criei o CNPJ, criei a logo, sabia do projeto, sabia que seria alimentação, mas eu sabia que eu não tinha tempo Até para agora a gente não executar. falou logo do quê? Do projeto do quê? Da 374. 374 Aí você Pets. criou uma empresa. Criei uma empresa, que aí, acho que é legal a gente falar do nome de uma forma breve, que é eu venho da Bife Passion, que a gente já falou aqui, onde, quando eu ia falar da Bife Passion para alguém, muitas pessoas tinham dificuldade em falar, bife o quê? Como é que se escreve? Qual que é seu e-mail? Soletra para mim? Quando eu olhei para esse mercado pet, eu falei, precisa ser um nome que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo fale, de uma forma fácil e grave e fácil. Como é que eu consigo isso? Números. Eu não entendia muito de números, eu não era uma pessoa pegada à numerologia ou qualquer coisa assim, mas eu falei, pô, número é uma coisa universal. Vou olhar para eles. Estudando os números, entendi que o 7 era um número de muita força em muitas culturas. A gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre o universo. Mas o 7 sozinho não parava em pé. Precisava de 2 números que sustentasse ele, mas eu queria ele no meio. O 3 traz o mundo espiritual muito forte, o 4 traz a matéria. Ar, água, terra, fogo. 3 com 4 é o ser integral. É o ser da aprendizagem, que dá o 7. Então, o número 374 foi buscando esse nome que fosse fácil de falar, mas ao mesmo tempo que viesse com um significado muito Carregado de forte significado. em cima do propósito que a gente tinha. E ali se criou esse nome, E aí você criou a 2018. 374 e começou a vender comida natural para as amigas, vamos dizer assim. Não porque eu não tinha tempo. Criei e fazia minha própria comida para os meus cachorros. 2018, CNPJ criado, tudo certinho. 2020, pandemia. Os restaurantes fecham, aqui em São Paulo, eram meus maiores clientes dentro da Bife Passion. Eu volto para Brasília, para ficar na casa dos meus pais, nesse período da pandemia. Lá, tô com muito tempo à toa. E aquele projeto? Cadê a 374? Pego, volto, converso com uma amiga, que é a Paty, que tinha super me apoiado a ideia desde o dia 1 e entrou como sócia naquele primeiro contrato social. Paty, estou com vontade de executar essa ideia. E aí? Poxa, Júlia, super te apoio, não tenho tempo, mas vamos. Então tá bom, compro uma primeira desidratadora, coloco na cozinha da minha mãe, em Brasília, e começo a fazer os primeiros testes do que seria a 374. Não da alimentação, porque eu não tinha conhecimento suficiente para produzir uma comida, para vender. Uma coisa é produzir para os meus cachorros, é uma responsabilidade. Outra coisa é eu te entregar um alimento. Claro. Então, ali, 2021, nasce os primeiros produtos na linha de snacks, que são petiscos desidratados, porque ali eu sabia que eu ia ter que conhecer meu fornecedor de matéria-prima, eu teria que ter embalagem, eu teria que ter frete, eu teria que ter um site para vender. Eu não queria ter uma loja física aberta ao público. Eu queria ter muito mais a produção, eu queria produzir aquilo e poder entregar, do que eu quero uma loja para vender esse produto para essa pessoa. Então, eu sabia que seria via e-commerce ou parceiros que distribuiriam. Mas a produção do snack, a logística que envolve seria parecida, no sentido de me dar um estudo de mercado. Então, entramos primeiro com essa linha de snack, 2021, que foi super aceito. Porque a gente trouxe com a gente esse propósito do cuidado, do querer fazer o natural. E a comunidade compra essa ideia. As pessoas gostam de fazer parte, as pessoas gostam de ajudar. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí você está dentro de um mercado pet onde quase tudo vem da China, ou quase tudo é feito de subprodutos, sem muita consciência. Então, quando você fala, peraí, isso aqui faz bem para o seu cachorro, e eu estou pensando na minha embalagem, a minha embalagem é feita com um polímero de cana-de-açúcar, então ela vai se biodegradar mais rápido, você fala, pera, e parte do lucro desse produto eu vou castrar cães de rua. Você me ajuda? Te ajudo. Então, os snacks trouxeram uma visibilidade de comunidade, mais do que o produto em si, que a gente foi criando essa atração. E no meio disso eu continuei estudando. A questão da alimentação, essa parte toda, para a gente conseguir chegar, vamos pensar numa receita. Cheguei nessa receita. Antes de chegar nessa receita, chega a Beatriz na minha vida, que é a minha atual sócia, voltando a morar no Brasil, viu o que estava acontecendo com a 374, falou, Júlia, tô gostando, vamos conversar. Que também falei, é apaixonada vamos. por cachorro e por bicho, né? Apaixonadíssima por cachorro, por bicho, de uma vida. A gente se conhecia há anos pela vida, assim, mas não num contato tão próximo. Conversamos, o alinhamento foi imediato. E eu falei, a ideia, os snacks estão aqui, mas a ideia é alimentação. Ela falou, concordo. Eu falei, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Ela falou, nem eu. Falei, então vamos atrás disso.
E aí, continuamos estudando sobre isso, chegamos no que a gente entendia como aquilo ali era uma base boa, que era proteína, 100 grãos, poucos vegetais, um equilíbrio ali, vamos colocar com azeite, algumas sementes, para a gente equilibrar o ômega 3, equilibrar as vitaminas que são necessárias, crua. Aí você fala, pô, Júlia, crua? Você fala, porque tudo que você coloca temperatura, você perde nutriente. Então, se eu colocasse aquela base de comida em qualquer processo que esquente ela, eu perderia o nutriente e aí eu teria que acrescentar algo artificial para balancear. Eu não queria isso. E eu também tinha um ponto que é, legal, Júlia, esse papo de ancestralidade, da comida crua do lobo, mas eu moro em 2025, num apartamento de 60 metros quadrados em São Paulo e eu tenho uma geladeira. Eu não consigo montar uma estrutura de comida crua para o meu cachorro. Sem razão. Então, legal, consegui a base. Mas, e existe muito no mercado, né? Essa comida congelada, se vende e tal. A gente não queria fazer mais isso. Porque a gente entendia que não é o atual, não é prático. E praticidade é uma palavra que hoje ela é necessária no nosso dia. No tempo, a gente quer economizar tempo. A gente quer economizar tempo para usar com coisas que a gente realmente quer fazer. Eu não quero perder tempo fazendo coisas que não são necessárias. Por isso a ração ainda é tão usada, no meu ponto de vista. Claro, Por tem uma isso que ainda praticidade. existem pessoas que gostam da alimentação natural, acreditam no que a gente está falando aqui, mas, cara, Não é para mim ainda, né? o saco da ração tá na despensa. Eu vou viajar, eu ponho no porta-mala, eu levo embora. É mais fácil. Aí, estudando, referências externas, chegamos nessa tecnologia que a gente usa hoje, que chama liofilização, que basicamente você coloca a comida numa câmara de vácuo, onde essa água é sublimada por vácuo mesmo, por pressão, e você faz aquele alimento ser seco sem temperatura. Isso permite que esse alimento seja armazenado na sua despensa com a mesma praticidade da ração, mas ele não perdeu os nutrientes originais. E aí, para reviver o alimento, para poder dar pro cachorro, como é que você faz? Você simplesmente reidrata ele na hora de servir. Joga um pouquinho de água. Joga um pouquinho de água. E aí, a partir do momento que você joga a água, ela já volta a ser úmida, a absorção dela é muito alta naquele momento, e ela já volta a ter umidade, e você, em coisa de 2, 3 minutos, serve para o seu cachorro. Agora me conta uma coisa, hoje o que vocês têm de produto lá dentro para poder... Hoje a gente continua com a nossa linha de snacks, são 5 sabores diferentes, desidratados, todos com base em proteína animal. A gente não faz nada de, um biscoito de banana, um biscoito de... A gente não trabalha com isso, então sempre proteína animal, porque a gente entende que a necessidade maior do cão é proteína. Então, todos os snacks nesse sentido, todos desidratados. Na linha de comida, a gente tem 2 sabores hoje, que é de carne bovina e carne suína, que já é uma linha hipoalergênica para cachorros que têm alergia. Hoje, Vocês fazem de que carne? Só para saber, por exemplo, você... a gente não usa frango na comida, a gente usa uma linha com carne bovina e a outra linha carne suína. Tá. Mas frango a gente evita porque a ração, a grande maioria é feita com frango. E aí, como existem, além do frango, a culpa não é do frango, mas existem muitas outras coisas na ração aliadas ao frango, muitos cachorros passaram a ser intolerantes a ele. Entendi. Então, o maior índice de alergia alimentar dos cães hoje é com frango. Então, a gente não usa. Até porque hoje em dia a grande maioria dos frangos que a gente compra se alimenta de ração também. Também. Exatamente. Então já tem uma cadeia que Aí entra um cuidado muito grande que a gente tem, que é a seleção dos nossos fornecedores. Por exemplo, o nosso frango a gente usa da Corim. O pé de frango desidratado vem da Corim. Júlia, por quê? Porque, cara, são animais que a gente sabe que não tiveram antibiótico, que tem uma questão de bem-estar animal. A gente tem esse cuidado com a cadeia. Então, todos os nossos fornecedores de carne têm CIF, todos os nossos ingredientes são aprovados para consumo humano. Então, não existe essa questão de subproduto. A gente não acredita no subproduto, porque o que é o subproduto na indústria animal? Quando você chega, você vai lá e lê o rótulo da sua ração. E ninguém lê. Hoje, as pessoas estão aprendendo a ler o rótulo da própria comida, mas o rótulo da ração, as pessoas lêem. Um dos principais ingredientes, farinha de vísceras, de aves, vamos dar o exemplo. Essa farinha de víscera foi uma ave que foi incinerada no frigorífico, numa ala que chama graxaria, passou por um processo de alta temperatura e parte desses animais que são destinados para essa graxaria são animais que não foram aprovados para consumo humano. Olha aí. Porque teve alguma doença, porque teve alguma coisa. Então, isso é a principal base de ingrediente de muitas rações secas que hoje existem no mercado. Então, eu não quero isso. Eu quero comer o que meu cachorro comer. Eu quero que meu cachorro coma o que eu como, porque eu quero dar qualidade para ele. Então, todas as nossas matérias-primas são aprovadas para consumo humano e tem o selo de inspeção federal. Ô, Júlia, aí você está me falando, hoje você tem, então, a linha de snacks, você tem a linha de comida. Tem a linha de snacks, a linha de comida. A gente tem também uma linha de cosméticos naturais, por uma necessidade que a gente percebeu de clientes, principalmente repelente.
Então, existe na indústria muitos repelentes, mas que traz essa linha química junto e a gente não acredita. Então, a gente tem um repelente que a gente demorou 6 meses para desenvolver e é super aceito, as pessoas usam, os animais usam, porque a fábrica que a gente produz, tem tanto Anvisa quanto MAPA. Então, os ingredientes são naturais, são aprovados para os 2 usos. Ele é nosso principal item ali da linha de cosméticos, mas a gente tem shampoo também. E a gente tem uma linha de acessórios. Uma linha de acessórios porque as pessoas, como comunidade, poxa, quero levar sua marca comigo. Quero ter a sua coleira, quero ter a sua logo, sabe? E eu cheguei a ver alguns dos acessórios. Tem uns negócios bacanas, né? Tem uns Super. bacheiros que vocês fazem pro cachorro dormir, né? Essas mantas, elas são... É um bacheiro mesmo, É um de verdade. bacheiro, que é uma manta, que é basicamente ela é feita com a lã dos carneiros, tecida por uma senhora que chama Dona Noeci em Bagé. Então, assim, são 6 por ano. Mas são 6 por ano que a gente faz com todo carinho e valoriza ela da melhor forma. E aí você chega na casa da sua cliente, ela fica orgulhosa em ter aquele acessório na cadeira dela ou pro cachorro dela dormir, enfim, é super E tem legal. uma coleira também diferente, né? Super interessante. Que é um Temos negócio... 2 coleiras, uma que a gente chama de coleira 8, que ela tem diversos usos. Então você pode usar como guia simples, como peitoral, como mãos livres, enfim, ela tem 2 freios de alpinismo na ponta. Então você tem diversas formas de uso pela coleira. E a gente tem uma outra que é uma coleira mais simples, com uma coleira e uma guia, que é feita de garrafa PET. Aqueles de vocês que não viram ainda, qual é o teu Instagram ou alguma coisa assim? 374? 374 Pets, arroba 374 374 Pets é o Instagram. 374 Pets. O site é 374pets.com.br. Tanto no Instagram quanto no nosso site você tem o nosso telefone. Nosso WhatsApp não é automatizado, são pessoas que falam com os clientes. Então a gente tem essa questão do tecnológico, do site, a venda é toda feita via site, mas existem sempre pessoas por trás que estão ali para tirar qualquer dúvida. Parece brincadeira, né? A gente está aqui há um tempão já. Você tem algum recado que você gostaria de dar para esse povo que está nos assistindo aí, não? Olha, sim. Eu acho que um dos recados mais, talvez, diretos que eu posso dar aqui é leia o rótulo. Leia o rótulo do que você come, leia o rótulo do que seu cachorro come. Entenda um pouco mais. Não é sobre extremismo, não é sobre julgar o outro lado, não é sobre apontar o dedo para quem faz ou não, mas é entender mais sobre o que a gente consome e como a gente consome. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Não posso nem dizer só para o futuro, mas eu acho que a médio prazo, sabe? Para a gente e para a cadeia, né? Muito legal. Júlia, super obrigado pelo papo aqui. Imagina. Sensacional, gente. Mais uma vez, obrigado para vocês que estão assistindo a gente. E mais uma vez, obrigado mesmo de você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer e contem com a gente. Valeu. Gente, obrigado.